Vamos lá então, pessoal. Olá. Retomando o nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 2, nós vamos entrar agora no capítulo 2, que é o capítulo que define derivada, que vai mostrar como é que a derivada acontece e de onde surgiu a ideia de derivada. Talvez uma das ferramentas mais importantes do cálculo diferencial integral, junto com o integral, tá bom? Esse capítulo ele tem vários pontos e nós faremos aulas curtas para cada um dos pontos que vão envolver o capítulo, tudo bem? Então, o primeiro ponto é o chamado problema da tangente e da velocidade média. O que que a gente tem quando a gente está preocupado em explicar o problema da tangente? Então, a primeira coisa que surge, a primeira coisa que a gente vai levar em consideração é a discussão do que é tangente, né, de uma determinada figura. O que é tangenciar uma figura do ponto de vista geométrico? Então, supondo aqui que nós tenhamos uma circunferência, o que é tangenciar? É tocar a circunferência, né? Ou seja, nós vamos tocar a figura em um único ponto, tá? Essa é a ideia original, essa é a ideia que nós vamos trabalhar. É óbvio que nós podemos ter outras situações, por exemplo, imaginando que a gente tem uma figura, como por exemplo essa figura aqui, ó, né, que nós tenhamos mais de uma situação. E aí eu quero tangenciá-la no ponto P. Então a gente vai ter alguns problemas, porque a hora que eu tangencio no ponto P, eu vou também cortar a figura em mais de um ponto. Então o que que acontece aqui? Aí qual é a solução? O que que a gente vai poder trabalhar nessas condições? A gente vai discutir em torno do ponto, ou seja, próximo ao ponto, para a gente poder fazer a discussão, tá ok? Então, essa é um pouco da discussão que nós vamos fazer. E aí, para poder abrir a brincadeira, para poder abrir a nossa discussão, a gente vai discutir o seguinte: vamos pegar o primeiro exemplo aqui nosso e fazer o seguinte: encontre a equação da reta tangente à parábola no ponto P de 1,1. Então, aqui está a figura, né? Se nós lembrarmos lá da aula passada, esse aqui é o gráfico de uma parábola, certo? O que que é uma parábola, né? Ou seja, uma equação do segundo grau do tipo y igual a x ao quadrado, tá bom? Aí, eu estou preocupado no seguinte: imagine que aqui eu tenha x igual a 1, certo? E o resultado de x igual a 1, que é o y, né, vai dar quanto? Vai dar 1 também. Então, nesse ponto em específico, eu quero encontrar a equação da reta tangente. Se nós lembrarmos que eu posso calcular uma equação da reta, né, a equação da reta tangente, a reta tangente, eu posso calculá-la baseado num elemento m que nós chamamos de coeficiente angular, né? Ou seja, se lembrarem lá da matemática básica, lembrar lá do curso de, de fundamentos da matemática, é possível que a gente encontre o coeficiente angular da reta passando por x0 igual a 1, que vai dar como y0 igual a 1, certo? Mas como é que eu vou calcular isso aqui? Como é que eu vou calcular o coeficiente angular para a função x quadrada, ou seja, o y igual a x quadrado? Então, você pensar lá que o coeficiente angular pode ser calculado como taxa, depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso, taxa de variação, tá bom? Nós vamos calcular a chamada taxa de variação. Quem que é a taxa de variação no y? É o y, é o ponto y menos o ponto y0. E no ponto x, x menos x0, tudo bem? Mas quem é y para gente? Vocês lembrarem, quem é y no nosso problema aqui em questão? O y nada mais é do que x ao quadrado. Então, quando você pega essa equação aqui, ó, no lugar do x, do y, desculpa, nós vamos colocar quem? X ao quadrado. O x0, ou y0, é o resultado, é o próprio 1.
E a mesma coisa a gente faz para o x, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai calcular esse coeficiente angular. Agora, tenta imaginar que a gente esteja num Q, um ponto Q genérico, ponto Q genérico, tá? Genérico, e a gente vai aproximar, aproximar do ponto P igual a 1. Eu vou fazer essa aproximação tanto do ponto de vista, tanto pelo para valores de x maior que 1, quanto valores de x menor que 1. Então, por exemplo, quando eu pego o ponto x igual a 2, o coeficiente angular meu, né? Quando eu pegar o x igual a 2 aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular esse coeficiente angular. Então, vai dar o quê? Vamos só fazer essa continha aqui para o 2 para vocês entenderem que conta que foi feita, certo? Vai ficar x igual a 2, então quer dizer que o x ao quadrado vai ficar 4 menos 1, certo? E aí o meu x, que é 2 menos 1, então vai ficar 2 menos 1. Ó, aqui eu pus y0, x menos x0. Então nós vamos ter 4 menos 1, 3, 2 menos 1, 1, ou seja, isso aqui vai dar 3. Aqui, ó. Então, quando x for 2, o meu coeficiente angular, que é essa conta aqui, ó, essa conta aqui, vai dar 3. Quando x for 1,5, ele vai dar 2,5. Quando x for 1,1, ele vai dar 2,1. Quando x for 1,01, ele dá 2,01. Quando x for 1,001, ele vai dar 2,001. Opa, percebam que as coisas começam a caminhar para um determinado lugar? Se eu faço isso, se eu faço isso para o inverso, por exemplo, quando o x é zero, quanto dá o meu coeficiente angular? 1. E aí eu vou subindo até chegar próximo a 1, ao 0,9999. E aí ele passa a ter o quê? Ele passa a ter 1,9999. Ou seja, quem é que está mais próximo do 2,001 e do 1,999? É óbvio que aqui nós estamos fazendo uma aproximação, tá? Mas o que que eu posso dizer sem problema nenhum para vocês? Que quando o ponto Q, você lembra que eu falei que esse ponto Q ele é genérico, ele está passeando, certo? Quando o ponto Q está próximo ao ponto P, o ponto P eu conheço, o ponto P tem coordenadas x igual a 1, y igual a 1, tá bom? X estará próximo de 1. Então, vamos dizer que a reta tangente vai ser quem? Vai ser o limite das inclinações das retas secantes. Simbolicamente, como é que nós escrevemos isso? Nós vamos usar, vai aparecer uma palavra diferente para vocês agora. Simbolicamente, vai aparecer a palavra de limite. Tá? Vocês lembram que eu não vou entrar em detalhes do ponto de vista formal, existe uma conversa na matemática muito comum que a gente fala assim, vamos calcular limites por épsilons e deltas. Eu não vou entrar nisso, eu quero só que vocês estudem e trabalhem esse conceito de uma forma muito mais prazerosa, ou seja, tentem entender o que está acontecendo. Então, limite para os coeficientes angulares de P se aproximando de Q, ou seja, Q se aproximando de P, vai ser o meu coeficiente angular. Então, o que que eu quero dizer? Que limite de x ao quadrado menos 1, que é y menos y0, sobre x menos x0. Quando o x se aproxima do x0, que no caso é 1, vai dar o valor 2, que é o que eu tinha calculado aqui. Tá bom? Então, assim, vamos tentar prestar atenção nesses detalhes, vamos tentar olhar para essas figuras aí, para a gente imaginar o que está acontecendo, tudo bem?
Então, como a equação da reta... E você lembra que o problema proposto é calcular a equação da reta tangente. Ou da reta, desculpa, equação da reta. A gente sabe que uma equação da reta sempre pode ser calculada baseado nessa equação aqui, ó, y menos y0 vezes o coeficiente angular, esse cara é o que nós chamamos de coeficiente angular, tá bom? Coeficiente angular que multiplica o ponto x menos x0. Então, essas são as figuras que a gente tem para poder calcular a nossa reta. Agora, se esse coeficiente angular aqui for meu limite, então o limite calculado com essas características aqui, então essa reta passa a ser o quê? Uma reta, essa reta aqui que nós estamos trabalhando passa a ser uma reta, o quê? Reta tangente, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que nós queremos deixar claro para vocês, tudo bem? Bem, o que é essa reta tangente, então, tá bom? O que é? Então, nós temos que a reta tem a seguinte equação. Vamos substituir os valores, tá bom? Para o nosso caso, se vocês lembrarem, o ponto P tem coordenadas x igual a 1, y igual a 1. O meu coeficiente angular para ser a reta tangente tem 2. Então, esse cara vai ser o x0, esse cara é o y0. Então, a coordenada da reta é y menos y0, que é igual a m que multiplica x menos x0. Tudo bem? Fazendo as continhas, então, nós temos que y menos 1 é igual a 2x menos 2, ou que y é 2x menos 1. Essa aqui passa a ser a equação da reta tangente da função f de x igual a x ao quadrado em p coordenadas 1,1, tá bom? Essa é a minha equação da reta tangente. Se vocês lembrarem, se vocês prestarem atenção, o que a gente fez? A gente pegou a reta, ó, aqui, nesse primeiro caso aqui, ó, o ponto Q está aqui e o ponto P está aqui. A reta que nós calculamos é essa azul aqui, ó. Essa é a reta. Conforme o ponto Q vai se aproximando do ponto P, tá? Conforme o ponto Q, ó, o ponto Q aqui vai se aproximando do ponto P, percebam que a reta vai se movimentando, né? Ela vai se movimentando até que a reta passa a ser uma reta tangente, até que a reta passa a ser uma reta tangente, uma reta coincidente. Então, aqui ela é tangente. Se o ponto continuar se movimentando, o que vai acontecer? A reta vai se movimentar. Ou seja, aqui nós temos um movimento pela direita, ó, tá vindo pela direita, tá vendo? E aqui nós temos um movimento que vem pela esquerda, ó, vem pela esquerda. Até que os dois movimentos se coincidam. Tá legal? Então, lembrando mais uma vez, ó, o ponto Q está se movimentando, tá vendo? O ponto Q está se movimentando, tudo bem? Se ele passar para lá, a reta vai ter uma nova inclinação. Mas aí eu estou pensando assim, então, por que ele vai passar para lá? Vamos pensar que ele vai se aproximar de duas formas. Ele se aproxima pela direita, e eu estou me aproximando aqui, ó, o X. Sempre o X que se aproxima, tá? Ó. Sempre o X. X se aproxima pela direita,
E depois o x se aproxima por quem? Ele se aproxima pela esquerda. Então, esse, na verdade, é o problema da reta tangente que a gente estuda no cálculo diferencial integral 1. Esse é um problema clássico, mas que dá muitas características, muitas situações para nós. Agora eu vou aproveitando e vou também estudar o chamado problema da velocidade. Lembrem que quando a gente, por exemplo, está andando numa estrada, a gente sempre vai calcular uma coisa chamada velocidade média, tá? É muito comum a gente fazer uma discussão na estrada, ou quando a gente está dirigindo, viajando, mas a gente sempre se preocupa em tentar avaliar qual é a nossa velocidade média, certo? Como é que a gente se organiza para descobrir a velocidade média? A gente pega o tempo que eu passei por um ponto, o tempo que eu demorei para chegar até outro ponto, do ponto A até o ponto B, e discuto a distância desse ponto. Aí eu calculo a velocidade média. Mas o que que eu vejo no velocímetro do meu carro quando eu estou dirigindo, ou da moto? Na verdade, eu vejo velocidades que são chamadas instantâneas, naquele determinado instante. Então, tem uma diferença entre eu calcular a velocidade para eu ir do ponto A até o ponto B, né? Então, aqui existe uma distância e eu gastei um tempo, tá? Eu tenho uma distância, eu gastei um tempo. Isso é uma coisa. E tem uma outra coisa que é como que eu calculo, como é que se calcula a velocidade naquele exato momento. Na hora que eu acelerei, o carro aumentou a velocidade, né? E aí ele passa a ser, eu estou a 50, ele vai para 55, 53 e tal. Como é que funciona isso? Como é que a gente calcula isso? Como é que isso nos ajuda a entender, por exemplo, a entender, por exemplo, o princípio de derivada. Como é que esses caras pensaram isso? Esse é um problema lá do século de 1700 e pouco, né? Ou seja, quando Newton tentou descobrir essas coisas, ele estava. E aí você tem o Leibniz também, são duas pessoas que caminharam paralelo para poder fazer essa discussão. Então, eles tinham vários desafios pela frente. E vamos pensar num desafio aqui bastante interessante. Imagine que eu tenho uma torre aqui, ó. Essa torre tem 400, se eu não estou enganado, 450 metros, né? Ela tem uma torre, ela tem aqui, ó, uma distância de 450 metros de altura, certo? E eu pego nessa torre e solto uma bola aqui, um objeto. Solto um objeto aqui, ó. Esse objeto começa a descer, tá bom? Já foi discutido isso, esse modelo já foi feito lá, né, baseado em queda livre, e a gente tem resistência do ar, tem um monte de coisa pela frente aí. Então, nós temos o problema de queda livre, é proporcional ao quadrado do tempo de queda. Esse modelo é baseado na queda livre e despreza a resistência do ar. Vocês já estudaram isso em física, já são experts nesse assunto, então a gente pode dizer o seguinte: a equação do espaço, a equação do espaço, né, ó, que é essa equação aqui, ó. Se vocês lembrarem, essa equação, ela vem de uma equação da cinemática, que é do espaço para o movimento acelerado. Então, ela diz o seguinte, que S em função de t é igual a S0 mais V zero vezes o tempo, mais aceleração sobre 2 vezes t quadrado. Depois a gente pode até mostrar como é que se chega nessa equação aí, baseado em cálculo também, tá bom? Mas assim, essa aqui é uma equação que existe lá na cinemática, no curso de Física 1. Né? Todo mundo estudou isso lá no primeiro colegial, ou no primeiro ano do ensino médio, né? Dependendo da época que vocês estudaram. Depois vocês estudaram isso em Física 1.
Então, essa é uma primeira equação, aonde cada um desses caras aqui tem uma característica. Esse aqui é o espaço para o tempo t, esse aqui é o espaço inicial, esse aqui é a velocidade inicial vezes o tempo, esse aqui é a aceleração. C, queda livre. Qual é o problema? Como se traduz o problema em queda livre? Quando você pega o problema na queda livre, quando você se preocupa com o problema na queda livre, a gente vai imaginar o seguinte, que esse aqui passa a ser o ponto original. Esse aqui passa a ser o S0 igual a zero. Que a velocidade inicial também seja zero. Eu não vou soltar com velocidade, tá? E que a aceleração é a gravidade, que é igual a aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, substituindo todos esses caras aqui, nós vamos chegar que essa mesma equação passa a ser S de t igual a S0, que nós vimos que é zero, mais o V0, que é zero vezes o tempo, mais 9,8 dividido por 2 vezes t quadrado. E aí, simplificando, a gente chega nessa outra equaçãozinha aqui, que é a equação do espaço para a queda livre, tá bom? Equação do espaço para a queda livre. Então, nós temos aí uma, uma situação para poder discutir nessa situação aqui, que é como é que nós vamos avançar, como é que nós vamos avançar com relação a esse problema. Então, a pergunta é o seguinte: suponha que uma bola solta a partir do ponto de observação do alto da torre, CN, em Toronto, né, 450 metros, encontre a velocidade da bola após 5 segundos. Então, para poder resolver esse problema, a gente vai fazer praticamente as mesmas situações que nós tínhamos lá. A gente consegue calcular a velocidade média, também na física, baseado em variação do espaço sobre variação do tempo. Quem que é a variação do espaço? Espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. O que que eu vou fazer para resolver o problema? Eu vou pegar, como ele quer resolver o problema meu em 5, no instante, ele quer resolver o problema meu no instante 5 segundos, eu vou pegar valores próximos a 5 segundos. Então, eu peguei uma variaçãozinha aqui, ó. Eu peguei uma variaçãozinha de tempo, eu peguei uma variação do tempo aqui de exatamente 0,1 segundo. Aí eu calculei quanto vale o espaço no 5,1 menos o espaço no 5 e a variação de 0,1. Aí quando eu faço a continha, eu chego que a minha velocidade, e agora média para essa variaçãozinha, é de 49,9. E quando eu começo a aproximar, ó, como eu faço a brincadeira, a mesma brincadeira que eu fiz lá em cima para a tangente, eu faço aqui para a velocidade média. Eu pego tanto de um lugar quanto do outro e eu vou me aproximando até eu perceber que a tendência da minha velocidade é de quanto? Ou seja, eu vou tender para uma coisa que nós chamamos de velocidade instantânea. E a velocidade instantânea minha vai ser de aproximadamente 49 metros por segundo no instante t igual a 5 segundos, certo? Ou seja, então ele sai com uma velocidade daqui, que é zero, e ele vai ganhando velocidade. Quando ele chega no t igual a 5 segundos, a pergunta e o problema é: qual vai ser a minha velocidade? Esse é um problema de cinemática, tá ok? A partir daí, a gente costuma fazer a mesma coisa. Se você lembrar que S igual 4,9 t ao quadrado é também uma parábola, ou seja, é uma função do tipo y igual a x ao quadrado, certo? Uma equação de segundo grau.
E eu quero saber quanto vale o 5. Eu quero saber qual é a velocidade, qual é a velocidade, velocidade na hora que o meu tempo for igual a 5 segundos, eu passo a ter o mesmo tipo de problema. Se eu pegar o ponto Q, se eu pegar o ponto Q, que é uma variação H aqui, o que que vai acontecer com a inclinação? Imagine que eu tenho aqui, ó. Imagine que eu tenho o ponto Q e aqui eu passo pelo ponto Q uma reta, né? A hora que eu pego e calculo esse rapaz aqui, ó, que é a variação de tempo, e esse rapaz aqui, que é a variação de espaço, o que que eu vou ter aqui, ó, nessa reta? Eu vou ter a inclinação. Essa inclinação nada mais é do que o quê? A velocidade média. Aí a pergunta é, se eu começar a me aproximar do instante que eu quero aqui embaixo, eu vou me aproximar lá em cima também. E aí eu passo a ter, então, uma possibilidade de calcular aquilo que nós vamos chamar de velocidade instantânea, tá bom? Essa é a brincadeira que a gente costuma dizer o seguinte, vamos imaginar, então, uma variação H, né, no tempo, de tal forma que a variação do tempo passa a ser t menos t zero, essa variação H. Se nós isolarmos o t, pega essa equação aqui, ó. Nós isolarmos o t passa a ser quem? T é igual a t zero mais um hzinho. E como que fica a equação? O S de t menos o S de t zero. Mas o S de t, ele agora, se você substituir aqui, ó, ele passa a ser S de t zero mais H menos o S de t zero que nós tínhamos. Então, como é que eu calculo a velocidade média? Eu pego variação do espaço, tá aqui. Quem que é a variação do espaço? S de t zero mais H menos S de t zero. Sobre variação do tempo. Como é que ficou minha variação do tempo? H. Essa aqui é uma fórmula que eu peço para vocês guardarem com bastante carinho. Por quê? Porque quando eu pegar e fizer o H caminhar para zero, eu vou fazer com que a minha velocidade, a minha velocidade média caminhe para a minha velocidade, instantânea, certo? E aí a gente vai começar a fazer algumas discussões bastante pertinentes com relação a tudo isso. Tudo bem? No próximo videozinho nosso, no próximo encontro, a gente vai começar a calcular de fato o que que tudo isso representa. Tudo bem? Até próximo encontro.